Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura, projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Pode deixar. Pode deixar. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito, mas muito especial. Vocês não sabem, mas ele é o ouvinte número 1 do podcast Na Montanha. E esse podcast, ele só vai ao ar às 5h30 da manhã, porque ele me pediu, assim que iniciou o podcast, para colocar o episódio cedo, porque ele treinava ouvindo o podcast. Então, ele é o ouvinte número 1. Esse podcast, ele acontece toda sexta-feira para os membros do YouTube, às 5h30 da manhã, o episódio completo, porque também foi uma, vamos dizer assim, uma dica desse meu sócio do Na Montanha. Bem, hoje nós temos uma história inspiradora de transformação, determinação e paixão pelo esporte. Nosso convidado é um profissional de tecnologia. Ele tem 47 anos, ele é marido da Luciana Zucchini e pai orgulhoso do Murilinho. Ele é um corredor amador de trail running que treina com muita dedicação e leva como lema foco no foco. Ele é conhecido por ser uma pessoa super amigável, solícita e extremamente focada. Vamos conhecer mais sobre a sua incrível jornada e seja bem-vindo, meu amigo Hamilton Cruz Silva. Grande Zulu. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer muito, muito grande estar aqui compartilhando esse momento com você. Sei lá, e agradeço muito por estar aqui. Você só foi convidado para participar do podcast, porque como membro lá, assinante do YouTube, você tem direito a uma caneca. Então, eu já vou aproveitar e você veio buscar sua caneca hoje, entendeu? Opa, então, muito obrigado. É por isso que você foi ao bico já, né? Por isso que você foi convidado. Brincadeira. Hamilton, conta pra gente como que começou a sua jornada, né? Porque você era uma pessoa totalmente sedentária. Conta pra gente como que você começou aí nesse movimento. Bom, vamos lá. Começar um pouquinho mais do início, né? Quando eu casei, antes de casar, eu sempre tive vontade de ser pai, né? Eu casei, aí em 2013 minha grande realização aconteceu, né? Nasceu meu filho, Murilinho, como eu comentei, né? Em 2015, quando eu estava perto de completar 2 anos, eu estava com dificuldade para amarrar tênis, fazer o básico, para brincar com ele, qualquer corridinha para mim, mas já era mega sacrificante, né? Eu falei, quero ver ele crescer. Eu tinha um sonho de ter um filho, tenho e não vou ver ele crescer, não vou curtir ele. Tenho que mudar minha rotina, minha vida como um todo, né? Então, conversei com minha esposa, na época a gente se inscreveu na academia, começamos a ir para academia. Foi o básico, quase que todo mundo faz, né? Musculação 2, 3 vezes por semana, correr em esteira, mas eu não gostava de correr em esteira, era cansativo mesmo porque eu estava com sobrepeso, cheguei nos 98 quilos, né? Nessa ocasião, o meu compadre, o Marcelo Beleza, ele me chamou para começar a fazer algumas corridas com ele, né? E ele me convidou, a gente fez em 2015 eu fiz 5 milhas dentro da minha maratona de São Paulo, né? Ali no Parque Ibirapuera. Fiz, ok, nada demais.
Em 2015 ainda fiz algumas outras corridas de rua, mas era aquele negócio, treinava 5, 10 quilômetros um dia, ficava 15 dias sem fazer nada. Não tinha nenhuma metodologia, não tinha nada, né? 2016 continuei na mesma pegada, só que em 2016 a gente se propôs um desafio, né? De fazer a meia maratona de Buenos Aires. Nós fizemos essa meia maratona, e no final do ano eu fiz a São Silvestre, empurrando meu filho no carrinho, né? E meu treino o ano inteiro era mais ou menos o que eu falei, que não tinha uma rotina de treino. Treinava, uma semana corria 5 km, na outra ficava 2 semanas sem correr, rotina nenhuma, né? E nessa ocasião, meu padrinho e meu filho, vulgo meu compadre, ele me chamou pra gente começar a voltar da Avenida Paulista até a Moca, correndo, trotando, do modo que a gente aguentasse. Então, eu trabalhava na época perto do Shopping Vila Lobos, eu ia de bicicleta até Paulista, e de lá a gente ia trotando até a Moca. Fui pegando gosto, porque variava um pouco o percurso, ok? E ficamos dessa forma em 2016. Quando foi 2017, aí aconteceu uma grande virada na vida, né? Um amigo da minha esposa, que ele fazia trekking, montanha, escalada, ele me chamou para fazer uma prova em Mariporã. Era o circuito, acho que paulista de montanha na época. Corrida de montanha do Fábio Galvão. Acho que era do Fábio. E a gente fui lá, fiz essa prova, não lembro a distância, acho que eram 12 quilômetros. Eu sei que o negócio foi bom, gostei, hein? Aquele negócio de subida, descida, variar, ter variações, que eu acho muito monótono correr na rua. Cheguei em casa, falei pra minha esposa, amor, mas descobri que eu quero. Aí logo depois me inscrevi em outra corrida que teve um desafio, The Rock, que teve lá em São Roque, acho que não tem mais. Eu estava presente. Fiz essa prova, até eu lembro que no dia eu achei um absurdo que eu vi uma senhora... Esqueci. Tomico? A Tomico correndo, acho que ela fez 42 quilômetros, eu fui fazer 12, eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, nessa idade, eu falei, 42 quilômetros, eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, nunca que eu vou correr 42 quilômetros, enfim. Passou-se, gostei mais ainda. Aí um amigo meu que fazia Xterra, que fazia triatlon, fez Xterra uma vez em Ilhabela, falou, tem uma prova lá em Ilhabela que é muito legal, você vai gostar, a KTR. Me inscrevi pra KTR, mas sem ter a mínima noção do que ia ter pela frente. Depois que eu me inscrevi, comecei a ter contato com uma pessoa ou outra, falei, olha, é difícil, hein? Não é o que você tá pensando, não. O que você fez aqui foi só um aquecimento. Aí aquilo me deixou preocupado. Falei, vou procurar uma assessoria, alguma coisa. Conversando com um amigo meu que trabalha comigo, ele treina há muitos anos corrida de rua. Falei, amigo, tem uma assessoria na USP que treina corrida de montanha. Foi quando eu fui apresentado para a JVM, né? Aí conheci o Virgínio, o vulgo Rei da Montanha, né? E ali ele perguntou qual que era o padrãozão todo do treinador, qual que é o seu objetivo, qual é a sua rotina, para adequar o treino de acordo com a minha rotina. E perguntou se já tem alguma prova, eu falei, tenho. Eu falei qual que era a prova. E faltava acho que 2 meses para a prova. Ele falou, meu, você não quer repensar? O máximo que você correu foi 21 quilômetros, foi em rua. 35 lá é outra história, outra pegada. Aí eu falei, não, Virgínio, eu quero fazer ela. Ele falou, ok, então vou te treinar para isso, para você entregar a prova. Mas já vou te alertar. Ali ou você vai gostar muito, ou você vai desistir do negócio, né? Ele me passou os treinos, eu consegui fazer um bom ciclo de treino. Sou muito focado, é uma característica minha em casa, no trabalho, qualquer coisa que eu quero fazer, eu foco demais. Foquei, consegui entregar a prova, aí fiquei mais apaixonado ainda. Eu fiz os 35, acho que 7 horas e meia, um tempo bem grande. Mas enfim, tinha uns amigos meus lá que nunca tinham visto corrida de montanha, me viram chegando cheio de barro. Ali o bicho picou de vez. Aí de lá até hoje, já fiz as principais provas que a gente tem no Brasil, aumentei a distância, né? Fui aos poucos, não pulei etapas, nada, né? Já consegui realizar um grande sonho, que em 2022 eu consegui estar lá no TMB, eu fiz o CCC, que é os 100 km, né? Então já tenho as provas nacionais, fiz prova internacional, fiz o Patagonia Run. E tô nessa. O bicho pegou e não tem um limite. Até as pessoas me falam que eu realmente não tenho limite. Não sei. Legal. Ô, Hamilton, você sabe que você foi convidado aqui pro podcast Na Montanha porque eu queria conversar com um atleta amador. Aquele atleta
que não performa ali, né, que a gente fala, elite, porque é importante as pessoas também conhecerem histórias de pessoas. A gente fala de pessoas comuns, porque você não vive da corrida, você não tem patrocinador, você que se patrocina aí em relação a tudo, a fisioterapia, a nutrição, a musculação, aos equipamentos, aos acessórios, aos calçados. E aí, depois que eu fiz o convite a você, para você participar do podcast Na Montanha, você me pega um segundo lugar geral lá no Pico da Bandeira e depois segundo lugar geral na KTR. Eu quase desconvidei você, sabia disso? Eu gostaria que você fizesse convites para mim nas próximas provas. Na missão, você fizer um convite desse para... Para ver se também Quem dá sabe, né? quem Dá o sabe. up, né? Mas, Hamilton, muito legal a sua história do sedentarismo, do sobrepeso. Poderíamos falar de uma obesidade quase, né? A minha altura, Para sua acho que altura, 98 quilos era 98 bastante. quilos, bastante. Bastante. E a gente sabe que tem muitas pessoas ouvindo neste momento que está passando por situação semelhante. Tem algum arrependimento de você ter transformado a sua vida em relação à atividade física? Zero. Eu só tenho orgulho. E também não me arrependo também de ter ficado gordo igual eu fiquei, né? Tem uma parte boa, é óbvio, é bom acordar, não fazer nada, tem toda uma parte boa. Não dá pra falar que Comer. comer é bom, eu adoro comer ainda. Na época, quando eu atingi 98 quilos, eu colecionava cervejas. Nossa, Caramba. ninguém me dava outro presente que não fosse cerveja. Eu adorava comer com petisco, essas coisas. Mas ali, quando, vamos dizer, a água bateu na bunda mesmo, que eu vi meu filho ali, eu falei, eu vou mudar por ele. Mudei e é zero de arrependimento. O que eu gosto dessa mudança como um todo, até o que você comentou, né? Acabo servindo de exemplo para outras pessoas em todo esse ciclo que começou lá em 2015, mas a mudança para valer veio a partir de 2017, né? Muitas pessoas já vieram procurar como que eu consegui, sabe, diminuir meu peso, chegar no nível de corrida que eu tô hoje em dia, na distância que eu tô, vieram perguntar dicas. E eu falo, a principal coisa que eu falo para todo mundo, primeiro, em relação à atividade física, você não precisa correr, não precisa ser uma corrida, não precisa correr longa distância igual eu corro hoje em dia. Você pode fazer uma distância menor, mas o que eu falo para todo mundo é, faça uma atividade física. O corpo foi feito para se movimentar, e não foi feito para ficar na inércia. Então, a primeira coisa é, se movimente, seja lá qual for o seu esporte. A segunda coisa é, tenha um hobby, sabe? Que seja leitura, não fique só na vida, só trabalho, casa, família. Tem que ter seu hobby, tem que ter o seu momento de prazer. O meu é a corrida, então não consigo encaixar o esporte com a corrida, então é meu momento de lazer também, né? E alimentação, né? O pessoal fala, pô, mas eu não vou cortar isso, cortar aquilo outro. Eu falo, meu, você não precisa cortar. Faça uma reeducação alimentar, você pode se premiar, sabe, comer uma porcaria de vez em quando, não precisa cortar 100%. Então você pode ter uma vida, vamos dizer, normal. Mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas de acordo com o que você for almejando novos objetivos. No meu caso, como eu comecei para questão de ultras maratonas, né? E eu sou bem competitivo, né? Bastante competitivo comigo mesmo, com amigos, até em treino. Tem até a Lígia, que já passou aqui já, né? Já teve aqui Lígia Almeida. A minha esposa fala que ela é minha alma gêmea do trail, né? Quando a gente se junta, sai faísca os dois, né? Domingo mesmo, no sábado encontrei ela no Pico de Jaraguá com o esposo dela, com o Ricardo. Eu já tava para finalizar meu treino, mas eu tive que dar um gásinho para estar lá junto com ela, né? Então, eu sou bastante competitivo. Então, de acordo com o que você almejar, você tem que se adequar a sua vida para isso, né? E eu falo, não pule etapa, não existe milagre, tá? Não faça... Não queira fazer milagre, ponto. Sabe, fazer uma cirurgia, uma bariátrica, alguma coisa, sem mudar a sua cabeça. Você vai engordar outra vez, um exemplo, né? Primeiro você tem que mudar... O chip, né? O chip, né? Precisa mudar o chip, isso é verdade. Hamilton, 2017, 2016, né? 2015, ali é onde você inicia. E falando em 2024, vendo o que você faz, 47 anos, está só no RG, né? Você esteve mais velho anteriormente, antes de começar na atividade física, né? Sim, tive. É uma coisa que eu gosto de olhar de vez em quando.
os aplicativos, né? O Strava, principalmente, né? Eu tinha um Garmin, agora eu tô com o Chorus. É legal que eles mostram lá, de acordo com o seu condicionamento físico, a sua idade, né? Biológica, né? Metabólica. Metabólica, né? E hoje em dia, minha idade metabólica tá em 20 anos. Eu tô... Garoto. Eu estou muito melhor do que na minha adolescência. Por isso que eu falo, eu não me arrependo exatamente de nada, porque a mudança foi grande, foi difícil, mas eu tô colhendo bons frutos hoje em dia. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho 47 anos, eu tenho espírito e um condicionamento físico, assim, graças a Deus, de adolescente, pessoa bem jovem mesmo, né? Até 2 semanas atrás eu passei no cardiologista, eu faço check-up geral, 2 anos, sai do bolso, eu sou o meu maior patrocinador, sou meu único patrocinador. É pesado, mas como eu optei por fazer essas longas distâncias, eu sei se for passar no médico, normalmente eles vão falar, o corpo não foi feito para isso, né? Mas eu sou um pouco teimoso, eu preparo meu corpo da melhor forma. Então, eu passo no cardiologista, minha esposa vai comigo, e aí cada consulta que vai, ele fala, você tá melhor a cada ano em todos os aspectos, né? Minha esposa até fala, doutor, pelo jeito, ele vai durar mais do que eu, né? Vai ficar rindo. Isso é importante, né? Você falou algo que a gente tem que fazer, que é o check-up ali geral todo ano, né? Eu acabei de fazer recentemente também, e com a doutora Ana Sierra, né? Sim. Que é educadora física, profissional de educação física e médica do esporte. Eu acho que principalmente nessa volta, ou quando você está iniciando ou está voltando, a gente tem alguns receios, né? Sim. Você ficar um período sem competição e aí você fala, será que está tudo bem? A gente pensa logo no coração, né? Sim. Hamilton, eu queria saber de você, como que você concilia os treinamentos, a sua vida profissional, porque você trabalha, você é profissional de tecnologia, família, e o foco no foco, que é competir, vamos dizer assim, no seu mais alto nível. Por mais que você seja um corredor amador, você está sempre procurando evoluir. Você está sempre procurando ganhar do Hamilton que correu ontem. Como que é a sua rotina? Bom, vamos lá. Hoje em dia eu posso falar que ela está muito mais ajustada, porque eu acho que talvez seja recomendada assim para todo mundo, né? Mas durante um bom período aí, minha vida, não que não seja corrida, bastante corrida hoje em dia, né? Eu tenho bastante atividade, eu sou tão focado quanto eu sou na corrida, eu sou no trabalho, na família. Durante muito tempo, uns 5, 6 anos, eu dormia 3 a 4 horas por noite, né? Caramba. Mas eu não deixava de fazer meus treinos, de fazer meu trabalho, tudo. Eu lembro quando eu entrei na JVM, eu trabalhava bem perto ali da USP, né? Em frente ao Shopping Vila Lobos, né? E minha esposa também trabalhava perto. Minha esposa não corria na época, né? E só que ela já estava indo na academia comigo. Então, na época, a gente chegava na academia às 6 horas da manhã, eu deixava meu filho, saía da Zona Leste, onde eu moro, de metrô, deixava meu filho na Vila Formosa, ou com minha mãe, ou com minha sogra, onde meu filho ficava pela manhã. 6 da manhã nós estávamos na academia, íamos para a academia das 6 da manhã até as 7, ia para o trabalho. E à noite, na época, eu treinava na USP, junto com a JVM. Então, começava às 7 horas da noite o treino, acabava às 9, até chegar em casa, pegar meu filho ainda, até chegar em casa, preparar a alimentação pro dia seguinte, porque tinha essa, para preparar a alimentação também, que eu não comia porcaria. Eu levava toda a minha alimentação, né? Então, eu ia dormir meia-noite e meia e outra. Pelo fato de eu dormir pouco e treinar à noite na ocasião, a adrenalina estava lá no alto. Então, para mim dormir era muito difícil. Eu fiquei nisso aí mais ou menos até o meio de 2022, mais ou menos. Quando tá chegando mais ou menos perto, assim, do CCC na época, né? Eu comecei a ouvir muito mais podcast, porque meu volume de treino aumentou muito na ocasião. Eu recebi essa reclamação. O volume de treino aumentou muito na ocasião. Eu fazia um pouco até mais do que me era pedido, né? Solicitado, né? Semana eu entregava 160, 170 na semana, com quase 10 mil de ganho. Então,
Eu não nego o fogo. Eu sabia a encrenca que eu tinha, então eu ia treinar para aquilo, né? Então, ouvindo muito podcast de diversas pessoas sobre a importância do sono, né? E o pessoal sempre perguntava, pô, você não dorme, como você consegue? Conseguia, mas não conseguia performar do jeito que eu gostaria. Fazia boas provas às vezes, outras vezes não. Às vezes bons treinos, outros não. Eu achava que o volume para mim era suficiente. Aí quando chegou em 2022, lá perto do CCC, eu vi... lendo, assistindo bastante reportagem, eu vi a importância do sono, né? Aí de lá pra cá, eu mudei minha rotina aos poucos. Hoje em dia eu já consigo dormir quase 6 horas por noite. Pra mim, não é o ideal ainda, mas já tá muito melhor. E eu posso falar que melhorou muito, vamos dizer, a questão assim, até da minha performance, né? Então, quando passou toda essa fase de pandemia, eu passei a fazer meus treinos pela manhã. Até na pandemia eu fui forçado a fazer isso, porque a gente treinava sozinho, né? Se quisesse treinar. Então, o melhor modo de treinar na pandemia para não ter ninguém na rua era de madrugada. Então, eu saía de madrugada e entrou o meu estilo de vida hoje em dia, né? 4 e pouquinho da manhã eu tô acordado já, 5 da manhã, no mais tardar já tô na rua. Hoje em dia eu tenho academia que abre perto de casa 5 horas da manhã, tem academia 24 horas também. Então, normalmente eu faço algum treino de corrida antes da academia, vou pra academia, faço e depois volto correndo, né? É legal. Além de ouvir o podcast durante o treinamento, ele sempre me pede para que o podcast dure mais, para que dê tempo dele treinar o que ele precisa treinar. E nem sempre é possível, né? Mas quem manda você também ser ansioso eu não tenho esses dados, tá? Mas o que eu conheço e que eu converso, você é o único que já ouviu os 80, quase 90 episódios do Na Montanha. Muito obrigado pela sua contribuição, né? Porque muitas vezes, quando a gente inicia um projeto, a gente não sabe quantas pessoas vão curtir e vão participar, e você é um dos caras que mais participa do Na Montanha, e é um grande prazer receber você aqui. Quero saber de você agora, qual que é o grande desafio na vida de um atleta amador? Acho que um dos principais é você conseguir conciliar todas as suas responsabilidades, né? Principalmente para quem é pai de família, funcionário de uma empresa, você tem que cumprir horários. Graças a Deus, dentro da empresa onde eu trabalho, eu tenho uma boa flexibilidade de horário, porque lá eu tenho que entregar, vamos dizer, fazer minha entrega, então o horário acaba sendo pouco flexível, mas eu tento cumprir sempre, cumprir esses horários, né? Mas eu acho que a principal dificuldade, acho que para mim, Hamilton, é a questão de horário. Você conseguir encaixar tudo dentro do horário e eu conseguir ter essas 6 horas de sono pelo menos, né? E óbvio, o financeiro, que não sai barato, né? Quando você realmente quer seguir toda, vamos dizer, não é só... Eu vou chamar de orientação, né? Mas eu entendo também que é o correto, né? Todos os cuidados necessários. Você comentou de ter um acompanhamento, um fisioterapeuta, ter uma nutricionista, você ter um treinador, você se suplementar, se alimentar bem. Se alimentar bem, infelizmente, não é tão barato. Então, eu sou daqueles hoje em dia que é desembrulhar menos e descascar mais, né? Ou seja, comer algo mais natural, né? Sim. Infelizmente, isso não é tão barato, mas eu tento seguir fazendo isso sempre. Mesmo que eu entendo, para mim, é um investimento, né? Como eu comentei, todo ano meus exames estão melhores. Então, eu não considero gasto. Durante muito tempo eu considerei gasto, tá? Isso aí. Mas hoje em dia eu não tenho dúvida. É um investimento. E as inscrições das provas também, né? Cada ano que passa estão um pouco mais caro. E eu lembro quando eu estava na JVM, né? O Virgínio falava para tentar não fazer muitas provas e falava isso para todo mundo, né? E quando você escolher uma prova, que você faça aquela prova um evento, né? Então, para você ir com a sua família, no meu caso, com minha esposa, com meu filho, você curtir. Então, eu tento sempre fazer isso, né? Quando eu fui pro CC na época, eu levei minha esposa, meu filho, a gente aproveitou lá. Ficamos mais 3 semanas. Então, nas provas aqui no Brasil, eu faço a mesma coisa, né? Então, é isso.
a dificuldade maior hoje em dia é mais agregar o tempo e o custo, né? Que às vezes você tem que abrir mão de uma coisa ou outra. Minha prioridade hoje em dia, óbvio, minha esposa, meu filho, com a questão de escola, tudo, cada ano que passa, tem meus pais. Eu vou me adequando, mas eu não não abro mão desses cuidados que eu tenho comigo hoje em dia. Não abro mão. Legal. Isso é uma verdade, né? Os custos para você fazer o deslocamento até o local do evento, hospedagem, a inscrição da prova, equipamento, suplementação, né? Musculação, é um conjunto, mas são fatores que eles acabam interligando. Voltando em relação ao sono, né, Hamilton? Nós, profissionais de educação física, fala que é uma pirâmide com os 3 lados iguais: alimentação, treinamento e descanso. Sim. Os 3 lados, eles são iguais para que você possa performar. Se você quebrar um dos lados da pirâmide, ela deixa de ser uma pirâmide e não tem a sua plenitude. Então, isso que você falou e que você atribui a melhora, né, da sua performance em relação ao sono, ela tem base científica, não tenha dúvida nenhuma. Porque a performance, ela não acontece no treinamento, ela acontece no descanso, né? Sim. E muitas pessoas ignoram isso, acham que é só treinar. Mas, complementando só uma coisa, né? Isso eu tento, ao máximo, seguir tudo isso, né? Mas eu não vou falar que não. Tem dia que eu durmo 3 horas, que foi o que deu pra mim dormir, e eu saio pra treinar. Até porque nas ultras distâncias, né? Vai ter a privação do sono. Vai ter a privação do sono, né? Hoje em dia eu tô com o Bonato na Goon, né? Ele tem muita experiência em longas distâncias, né? E tem bastante atleta bastante gabaritado lá. Então, conversas que eu já tive com eles, tudo, tem essa importância também, né? Óbvio que o descanso é importantíssimo, mas às vezes você forçar um pouco o corpo também tem a sua importância, né? Mas óbvio, isso vai de atleta para atleta, né? Eu consigo fazer isso sem grandes problemas, né? Legal, você falou do Rafael Bonato. Tem um atleta lá na sua equipe que não corre nada, né? O tal de Rogério Silvestri. Corre nada, né? Engraçado. Uma das coisas que você comentou aí, que eu tenho facilidade em amizades, né? Graças a Deus, eu tenho amizade com todo mundo no trail. E isso é uma das outras coisas que eu gostei muito no trail, né? Não é só a questão de você estar inserido à natureza, de cada... Você ter variações, né? Quando eu tava correndo na rua, eu via aquelas retas, me dava até agonia. No trail, dificilmente você vai pegar um estradão, vai ter muito tempo de reta. Então, você tem vários momentos. Esse, pra mim, é uma coisa que me conecta muito na prova. Você tem várias pequenas metas. Eu sempre divido a minha prova em várias pequenas metas, né? E aí tem a questão de você estar dentro, junto com a natureza. E uma coisa que me atraiu muito na época foi as pessoas. Eu tenho amizade com todo mundo, desde dos atletas de elite do Brasil, com todo mundo. Pessoas que eu não conhecia, passei a conhecer, né? Aí falando especificamente desse cara que não corre nada, o Silvestri, né? Quando eu consegui segundo colocado lá na KTR, né? Eu tinha passado um áudio pra ele, que ele ia estar na Indomit. Aí ele me parabenizou, falou, pô, Milton, fico feliz por você, hein? Agora tem que treinar mais, né? Pô, segundo colocado, você já na próxima prova, você pode passar de mim, né? Ele é um contador de piada. Né? E contou uma piada, fiquei rindo. Não que seja impossível, mas a gente sabe que o homem corre e corre demais, né? Corre. E você estava comentando dos meus treinos, né? Não só o seu podcast, eu adoro ouvir conteúdos, né? Podcast de várias pessoas. O Roger é outro cara que eu sou muito fã, já esteve aqui com você. Também. Eu gosto muito da simplicidade dele, eu falo muito pra ele. Às vezes eu acho que ele faz mais pelo trail e pelo Brasil do que o próprio atleta brasileiro, né? Eu tenho essa percepção muitas vezes, né? O gringo é mesmo. Então, eu absorvo muito conhecimento ouvindo os podcasts de vocês. Eu não ouço só corrida, óbvio. Eu trabalho com tecnologia, eu tenho que ouvir coisas do meu dia a dia, eu gosto de ouvir noticiário. Então, o trail pra mim também tem isso, né? Esses treinos que eu faço, eu fico 3, 4 horas treinando, mas na semana, em média, é 2 horas por dia. Pelo menos todo dia eu treino. Menos que isso, eu não treino 2 horas, né? Por dia. Vida de um outra. Então,
eu utilizo esse tempo. Eu não estou só treinando. Eu estou treinando e alimentando, vamos dizer, meu intelecto. Eu estou ouvindo Treinando coisas. a mente. Tá? Treinando a mente. Então, esse é outro benefício para mim, né? Legal. Ouvindo sempre com fone, só outro livre. Para isso, Baixinho. desative o modo avião. Opa. Para isso, desative o modo avião. Depois a gente tira na edição. Hamilton, você falou algo importante agora. Você escuta o podcast, outras coisas durante a atividade, né? Mas com um fone só. Isso é muito importante falar, né? E baixo. Apesar de eu não gostar de correr na rua, o engraçado né? 80% do meu treino Tem é na que rua, ser, né? Como eu brinco muito, né? Eu moro na Zona Leste, né? Eu treino nos Alpes da ZL, né? Que o pessoal sempre brinca comigo, pô, onde você consegue tanta altimetria na semana, não sei o quê. Eu sou um nato caçador de subida. Qualquer subida que eu ver, eu sinto o cheiro assim. Então, eu corro muito na rua, utilizo, sabe, das imperfeições do calçamento, tudo. E você tem que estar sempre atento, né? Como eu corro na rua, então eu tenho que estar atento às pessoas que estão trafegando, aos veículos. Então, eu deixo um fone só baixo e meu ouvido direito, normalmente, sempre atento. Então, acaba trabalhando um pouco a minha atenção, né? Que eu tenho que estar com a atenção apurada sempre, né? E no treino a gente tem disso, a gente tem que estar a atenção apurada sempre, a todo instante, né? É verdade. Hamilton, falando sobre corrida, qual que foi o momento mais memorável aí durante a sua jornada, que começou em 2015? Pô. Algum momento assim que você falou, nossa, esse momento eu nunca imaginei, estou vivendo isso e isso vai me marcar para sempre. Vamos pensar em... Algumas pessoas estão ouvindo, podem pensar, de repente foi a minha segunda colocação nas 2 últimas provas de 80 quilômetros, né? Pô, foi muito importante, mas não foi o mais importante para mim. Foi no... Eu até fico emocionado, né? No CCC, meu filho tá na linha de chegada. Que legal. E esse é um grande sonho, né? Pô. De fazer uma dupla com ele. Eu tenho um problema de instabilidade no tornozelo esquerdo antes de correr. Já tive uma lesão há muitos anos atrás, nada relacionado à corrida, né? Então, já tive algumas torções, inclusive uma que me afastou um tempo da corrida, né? E nessa prova, no quilômetro 70 e pouco, eu fui fazer uma curva, numa descida, né? Um single track, e um atleta foi tentar me ultrapassar por dentro, ele escorregou e ele foi certinho meu tornozelo, né? Dali em diante foi meio complicado eu seguir na prova. Eu cheguei a pensar, pô, eu vou parar. Mas na hora que eu lembrava do meu filho lá, eu cheguei às 2 da manhã e tava lá. Caramba. E comentando sobre isso ainda, né? Eu tenho um sonho muito grande. Um dia fazer uma prova com ele. Legal. Isso é legal. Eu vou fazer. Toma uma água aí, que eu vou fazer um merchan aqui agora. Calma aí. Alto Estilo, desde 1985, criando e fazendo equipamentos com tecnologia 100% brasileira. Os montanhistas sabem da importância de ter uma empresa que cuida do meio ambiente. Não é somente fazer o trek, não é somente fazer a corrida, mas quando você for utilizar o seu equipamento, saber que é um equipamento com tecnologia brasileira, muito durável e que você vai ter um conforto a mais. Para você começar uma jornada com 10% de desconto, use o cupom Na Montanha 10. Acesse www.autoestilo.com e você vai começar a sua jornada com 10% de desconto. Vamos voltar aqui, Hamilton. Desculpa, é que quando eu falo do meu filho, realmente Não, eu imagino, com certeza, você já tinha falado anteriormente que mudou a sua forma de pensar e isso eu também senti quando eu fui pai. A gente
pela primeira vez, teme a morte quando a gente é pai, né? Você quer viver mais, justamente por instinto de proteção, por querer sempre proteger, ver crescer, ver casar, ver ter famílias, né? Família e também, principalmente a gente que corre, sonhar em um dia fazer uma dupla, né? Mas você vai ter que recuar a distância, né? Pro Murilo, não vai judiar do Murilinho, não. Não, eu já falei com ele já sobre isso. Vamos recuar, mas quem sabe um dia chegar numa ultra com ele, né? Mas vamos aos pouquinhos, né? Até um tempo atrás ele ia mais para as provas comigo, com minha esposa, né? Ele tinha paciência de ficar aguardando a linha de chegada. Mas hoje em dia, fez 10 anos, né? E tá naquela fase, ele tava gostando muito de estar na corrida, agora tava falando de futebol, né? Tudo é futebol para ele. Mas eu incentivo ele, eu não fico insistindo, porque eu sei que se insistir é pior, aí pode não gostar desse esporte no futuro, né? E o que eu tento ao máximo é dar o bom exemplo para ele, não só na questão da corrida, né? O do todo, na minha alimentação, do meu trabalho, eu sou uma pessoa disciplinada, responsável em tudo que eu me proponho a fazer, né? Então eu tento passar isso para ele, né? É o tal do... A palavra convence, né? O exemplo arrasta, né? É verdade. Então, e graças a Deus, esse meu exemplo hoje em dia já arrastou muita gente. Tem muita gente que começou no trail por causa de mim, começaram a correr. Então, é isso. Um dia, com certeza, eu vou realizar esse meu sonho. Não tenho dúvida disso. Se Deus quiser. Eu também não tenho dúvida. E eu não posso esquecer, né, Zulu? Eu falei das dificuldades, né? Minha esposa, né? Eu ia perguntar isso, sobre isso agora. Então, faça a pergunta. Eu quero saber, um ultramaratonista, ele tem uma demanda de tempo, de treinamento muito longa, né? Sim. Principalmente durante o final de semana. Como que é essa relação, você ali com a Lu, né? Porque quando algum aluno, principalmente os homens, vem me falar que vai fazer uma prova longa, a pergunta que eu faço é: você falou com a sua esposa? Você combinou com ela? Você falou que vai se ausentar no final de semana 5, 6 horas da sua casa, vai chegar lá, de repente, até pós o almoço, né? Então precisa ter essa concordância, senão o casamento vai pro brejo, né? Sim, precisa. Quando eu comecei com o trail, né? Como eu sou muito focado nas coisas, né? Minha esposa não corria na época, né? Então, eu tinha alguns pequenos problemas, às vezes, que eu treinava mais. Fala que ia chegar a tal horário, não chegava. Primeiro que eu não conhecia o trail. Precisava falar 2 horinhas. Essas 2 horinhas sempre virava muito mais, né? Mas pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. Então, no começo foi os problemas durante a semana. Eu chegava mais tarde, ela não corria ainda. Final de semana eu me ausentava mais. Então, fui me adequando. E aos poucos, ela foi vendo que realmente, para mim, era um caminho meio que sem volta, né? Então, um belo dia eu chego na USP para treinar. Quem está lá? Minha esposa. Na época, começou a treinar sem avisar para mim nada. Começou na minha assessoria e começou a treinar. Nossa, eu achei aquilo o máximo. Eu achei o máximo. Nossa, dali para cá, as coisas nesse ponto melhoraram bastante. Que ela entende, que ela sabe o quanto eu sou focado, onde eu quero chegar. Eu quero buscar sempre o melhor para mim. E se esse melhor para mim conseguir ultrapassar um outro atleta, melhor, né? Então, hoje em dia ela compreende mais. Mas algo que eu falo para todo mundo, não é... Vamos usar o que o Paulinho fala, não é só correr, né? Então, não adianta você se inscrever numa prova dessa e você não se alinhar, sei lá, com seu filho, com seu parceiro ou parceira. Eles fazem parte desse processo, porque realmente você vai precisar se ausentar muito tempo. O que eu uso como tática, e até para mim, que a maior parte do dia eu trabalho de casa, né? Então, eu não sou só profissional de TI, um pai e um corredor. Eu sou dono de casa, né? Eu lavo, passo, cozinho, eu faço isso tudo durante o dia em casa. Então, no horário de almoço, às vezes minha esposa, quando tá em casa, ela adora série. E ela fica nervosa comigo porque o que eu faço às vezes? Eu vou limpar a casa, eu vou trabalhar, mas... Então, eu tento ajustar ao ponto, quando chega o final de semana que eu vou me ausentar no período maior, eu deixar o máximo das minhas atividades prontas, que é o quê? De repente, deixar a casa mais já organizada. Eu sou responsável por fazer feira em casa, por ir no mercado, eu já deixo isso tudo pronto. É um modo, vamos dizer, de tirar um pouco dessa carga dela,
pra eu ter essa liberdade, né? Eu tenho que manter minha responsabilidade, não tem jeito. Eu já até comentei com amigos meus, né? Que tem amigos meus que a esposa às vezes quis ser ultra, às vezes não consegue, mas... Vou usar a palavra que pra mim é isso mesmo. O tal do machismo, né? O cara acha que quem tem que limpar a casa, fazer a atividade de casa é tudo a esposa. Eu sou totalmente contra isso. Então, eu tento ao máximo equilibrar isso com minha esposa pra ela também treinar, né? Então, ela treina no final de semana também. Normalmente, ela faz um treino menor que eu, óbvio, às vezes em locais diferentes, que nós estamos em assessorias diferentes hoje em dia. Mas eu dou todo apoio pra ela. Quantas vezes eu não faço o meu treino e mais o dela pra estar junto com ela, né? Então... tem que ter essa parceria, né? Então, do mesmo modo que eu sou focado no meu treino, na minha performance, eu sou focado muito no treino dela para ela fazer a entrega dela, né? Eu sou, vamos dizer, o segundo treinador dela, o malvado favorito dela, né? Tem muito videozinho meu aí, eu pegando pesado com ela. Poxa. Então, por isso que eu acho que ela me compreende bastante. Óbvio, acha que eu faço muito ainda, né? Quando você vai fazer uma distância menor, eu falo, sei não, acho que é daqui para mais agora. Essa é a próxima pergunta. Qual a sua preferência, né? Hoje a gente já considera um 50K uma distância intermediária, já não se fala nem em ultra, né? Alguns falam que é uma distância que dá para você colocar até uma intensidade interessante. Sim. Qual é a sua preferência? Uma prova de 50K, uma prova de 80K ou 3 dígitos? 3 dígitos por hora eu tenho 2 só, né? Por um acaso 2 do TMB, uma aqui em Paraty e outra lá em Chamonix, né? Fez o 110 no Paraty, não? Em Paraty, o ano passado. Eu fiz no modo trekking, né? Que eu tinha me lesionado lá na pouco antes da La Mission, tive no DNF na La Mission e fiz o Paraty no trekking. Mas enfim, vamos falar de distância. Eu me dou muito bem na questão dos 80 quilômetros. Para mim é uma característica minha. Eu não sou uma pessoa muito veloz. Eu tenho muita resistência mesmo, né? Eu tenho bastante força, né? Eu até lembro para essas 2 provas, o Bonato, quando montei a estratégia com ele, falou, Milton, vamos lá fazer a prova na percepção do esforço, a gente treina muito na percepção do esforço, né? Então, hoje em dia eu me conheço muito bem, não preciso nem praticamente olhar no meu relógio para saber pace que eu tô nada, eu vou na percepção do esforço e ele comenta comigo, Milton, vai lá quando der 60 quilômetros ou horas, 8, 10 horas de prova, a galera vai começar a cansar, velho. É a hora que você tá aquecendo e é a hora que você vai mandar bem. E é a hora que eu realmente consigo performar bem, depois de 5, 6 horas de prova, assim, meu corpo entra no famoso flow, né? Então, distância de 80 quilômetros para mais, assim, hoje em dia, eu achei minha praia é essa, né? E eu tenho um sonho, vou fazer isso, não tenho pressa, não pulei etapas, não vou pular etapas. Um dia estar lá no TMB fazer a prova mãe, né? Os 170 quilômetros. Tenho uma meta de fazer isso daqui 2, 3 anos. Então, vejo muita gente. Sou ultra, pulando um monte de etapa. Outra coisa que eu falo, não, sabe? Não pulo etapa. Hoje em dia eu acho que eu já estaria gabaritado para tentar fazer isso. Mas eu acho que não. Eu vou barretar um pouquinho no 100, 110, 120. Para que 2, 3 anos... eu fazer uma bela prova, que eu não quero... Hamilton, eu não quero simplesmente entregar uma prova, completar, não. Eu quero entregar o meu melhor. Se for pra chegar se arrastando, eu chego, mas... vale a pena? Pra muita gente vale, pra mim, não. Não é o modo que eu penso. Não quero fazer por fazer, eu quero entregar o meu melhor. E o meu melhor é conseguir chegar inteiro, curtir a prova bem, né? Inteiro, entre aspas, né? Verdade. Hamilton, nossa conversa está muito boa, está encaminhando para o final, mas durante a jornada, qual é a parte mais prazerosa? Os treinos ou o dia da prova? Pô, Zulu, eu vou te falar que tem, dependendo do treino, às vezes é tão prazeroso quanto a prova, né? Eu tenho um hábito, quando eu defino minhas provas, eu gosto de estar no local, de conhecer o local da prova, né? Só não consegui fazer isso lá, óbvio, pro TMB. Adoraria ter condições para lá treinar, né? Mas as provas que tem aqui no Brasil, eu tento ao máximo ir pro local, né? Então, minha próxima prova-alvo é a La Mission. Então... 80K. 80K.
Eu já fiz travessias poucas semanas atrás, vou fazer outras como treino, já fiz outras provas, Evolution, Itatiaia. Então, dentro dos treinos, muitas vezes você consegue curtir mais o local, sabe? Aproveitar, tirar foto, dar aquela pausa. Na prova, muitas vezes, é a competição. Para mim, é a competição. Se alguém falar para mim, putz, você viu o sol, você viu que bonita aquela planta, alguma coisa? Eu não vejo nada, eu não vejo nada. Até um arrependimento quando eu fiz o CCC, minha esposa, pô, Milton, aprecia a paisagem, tire fotos, alguma coisa. Eu não lembro de nada do percurso. Eu não olhava pro lado, eu olhava assim, mas só flashes, né? Então, pra mim, vai depender muito da prova, Zulu. Eu consigo aproveitar muito o treino, mas quando o treino é no local da prova. Quando é aqui na rua, óbvio, não vou comparar. A rua eu faço, é o tal do foco no foco, para eu ter o meu volume e ter meu treino. Mas se eu tô fazendo um treino no local da prova, muitas vezes o treino eu consigo curtir mais do que o momento da prova. A prova é um momento de curtição, que é realmente, né? Colocar tudo em prática e você curtir, né? O difícil foi para trás, o que é difícil é treinar. Entregar um volume de treino muito alto, por isso igual eu entrego com toda essa dinâmica. Não é fácil. Legal. Se você quiser treinar no local da prova, pensando na UTMB, lá na cidade de Mont Blanc, tem uma tal de Fernanda Maciel. Posso falar com ela e você faz uma aclimatação lá de uns 20 dias. Ela mora ali no pé, né? Já imaginou? Ia ser bom, né? Pô, nem fala. Tem uma amiga, não sei se você conhece a Lara, né? Foi atleta da seleção muitas vezes, corre muito bem a Lara, né? E quando alguns anos ela tá indo já pro TMB, já fez acho que todas as distâncias, né? Normalmente ela consegue chegar ali um mês antes. Eu tenho aquela inveja gostosa dela, sabe? Pô, como eu adoraria estar lá, né? Eu torço muito que quem vai pra lá esse ano tem uma avalanche de brasileiros pra lá esse ano, né? Torço muito que eles consigam chegar antes pra curtir mesmo antes. A curtição é importante, né? Eu falo que eu quero ir só pra assistir, não preciso nem correr. Esse ano eu queria estar lá só pra assistir. Aí eu falo pra todo mundo, não precisa estar lá para correr, vai pra assistir. Assim como eu falo pra todo mundo, muita gente vem me procurar já falando, pô, Milton, tem B legal, isso, aquilo, outro. É um clima que tá ali acontecendo ali, é sensacional. Tudo em volta ali é sensacional. Mas tem muita coisa tão boa. Eu fiz a Patagonia Run, a prova é excepcional. Tem tanta prova tão boa, então não tenham pressa de realizar esse sonho. Quem quer ir pra lá, vá galgando, vá colecionando suas pedrinhas, seus Rolling Stones, vá entrando no sorteio e vá fazendo outras provas. Tem muita coisa boa. Aqui no Brasil mesmo tem muita prova boa, né? Falar em prova boa, eu mandei mensagem para você. Aliás, você me mandou mensagem bem na hora que eu estava correndo na KTR da Canastra. Boa. E eu disse, eu posso correr, depois a gente conversa. E como foi um evento, uma experiência sensacional, eu quero todos os meus amigos e alunos no ano que vem de 2025 na KTR da Canastra. E eu fiz esse convite, já tinha feito para você esse ano, não deu, mas 2025 pode colocar essa no seu calendário, que é a sua cara aquela prova, viu? Eu quero muito fazer. Minha maior dificuldade é se ausentar do serviço 2, 3 dias, né? Mas quem sabe até lá a dona Luciana Zucchini não pede pra mim pedir as contas e me patrocina, né? Pô, eu fico dedicado só pra treino. Aí vai ficar maravilha, né? Já dá dica aí, Luciana. Já é um marido dedicado, cuida da casa, pode pedir as contas e ela patrocina você. Chegar em casa, o marido vai estar inteirão, mais saradinho pra ela. Legal. Hamilton, nosso papo tá bom, mas a hora não nos espera. Por isso que quando você está ouvindo, você fala assim, nossa, foi rápido. É essa mesma sensação aqui. Nós já estamos há 57 minutos conversando. Como começamos um pouquinho depois, mas vai dar 1 hora. E quem está na técnica hoje, Isadora Salvador, e ela é brava, viu? Então, a gente precisa terminar no horário. Gostaria que você deixasse as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar. E mais uma vez, obrigado por ser quem você é e ter batido esse papo com a gente. Eu tenho certeza que as pessoas irão adorar. Bom, primeiro, agradecer novamente por estar aqui. É um prazer imenso estar aqui. Eu provavelmente iria ouvir esse podcast, acho que mais de uma vez. Vai? Achei que você não fosse nem ouvir, você já escutou. Você já escutou, já? Rede social, eu só uso só Instagram mesmo, né? Hamilton CS, que tá lá, né?
Meu recado para todo mundo, que eu já comentei aqui, né? O corpo não foi feito para ficar parado. Movimente-se. Acho que é o principal que eu falo para todo mundo. Sabe? Cuide da sua saúde. Eu falo, às vezes parece até egoísmo, né? Mas eu não considero egoísmo, não. A pessoa mais importante para mim, na minha vida, sou eu mesmo. Se eu não estiver bem, não adianta. Exemplo, hoje em dia eu ajudo com o sustento dos meus pais, eu e meu irmão. Eu tenho minha esposa, tenho meu filho, tenho todo, vamos dizer, um ambiente em volta de mim que depende da pessoa Milton. Então, muita gente usa como desculpa que não vai cuidar da saúde porque tem que cuidar da família, tem que cuidar do trabalho, isso, aquilo, outro, e a saúde vai se debilitando. O que eu falo é, cuide-se primeiro. Se você se cuidar, você estiver bem consigo mesmo, você terá condições de dar suporte para todo mundo que precisa de você. Então, seja a sua prioridade número 1 do dia. Então, é isso que eu faço. Eu sou minha prioridade número 1 todo dia. A primeira coisa que eu faço é cuidar do Hamilton. Depois, eu penso no restante. É isso. É isso. Trabalhos técnicos da Isadora Salvador, Estúdio Voz. Esse foi o Na Montanha, o seu podcast semanal. Valeu? Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.